Fala galera do Camisas e Chuteiras, como vocês viram no vídeo de ontem, na análise da Tempo 9 Elite, eu já tinha avisado que hoje a gente teria um bate-papo aqui com o Cláudio Campos. Novamente o Cláudio vem aqui para tirar mais algumas dúvidas da gente sobre a Tempo, sobre a construção dela, falar um pouco sobre a história da Tempo 9 mesmo, por que a Nike decidiu fazer as mudanças e tudo mais. Então, Cláudio, seja bem-vindo novamente e apresente-se aí para a galera. Pô, já virou costume, né? Todo lançamento de inovação de estilo, eu tô por aqui, isso é muito bom, é super bacana e é legal porque a gente vê que aumenta a audiência cada vez que a gente vem aqui participar e aumenta o número de perguntas da galera. Então, no meu caso, que trabalho com desenvolvimento de produto com foco em performance, é legal que você vê a galera cada vez mais atribuindo às chuteiras o resultado da performance em campo ou em quadra. Isso é muito bacana. Eu lembro que no começo eu cheguei até a comentar, né, que o brasileiro não tinha tanto isso, mas com o tempo a galera foi buscando mais informação e foi sendo mais seletivo na escolha da chuteira e tudo mais, e com certeza o canal aqui ajudou nisso, né? Tem uma influência na escolha da galera. Fico feliz. Acho interessante quando algum seguidor manda mensagem falando assim que achava que chuteira não fazia diferença e sentiu diferença no conforto, sentiu diferença na pisada. Então faz diferença, né, cara? Essa escolha assertiva do calçado aí faz diferença demais. Exato, exato. Cláudio, vamos falar então hoje sobre a Tempo 9. Eu tô aqui com a Tempo 9 Elite. Qual modelo que você deixou aí pra gente tirar algumas dúvidas também? Primeiro que eu tô com meu filho que eu tenho mais carinho, que é o de futsal. Sim. Eu como salonista enganador aí, tô com ela. Mas, pô, acho que são os dois principais projetos aqui no Brasil, foi o que a gente mais testou, as duas do que o pessoal lá fora chama de small-sided, né, que é o espaço pequeno aí, que é o futsal e o society. Nós tivemos influência bem direta nessas duas. Claro, testamos todos os níveis, mas nessas duas principalmente posso dizer que a voz foi um pouco maior. O público aqui no Brasil pesa muito, né? O futsal e o society pesa demais aqui. São, Sim, são, os, bom, mais, são os mais jogados. sim, acho que tem isso, né? O nosso futebol aqui. O futebol daqui, né? O futebol recreativo daqui, é diferente do futebol recreativo lá de fora, então ele tem uma questão de ser jogado em espaços pequenos, né? O futsal surge aqui, e depois, até vindo de experiências lá de fora, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o showball é quase que uma criação norte-americana de um futebol indoor ali nos anos 70 e depois ele vem para cá por brasileiros que foram jogar futebol indoor nos anos 70 nos Estados Unidos. Vem o society para cá, né? O futebol de set. Mas aí ele vira uma febre, né? Tanto que hoje ele é extremamente disputado. E a Tiempo tem total entrada nesses dois tipos de Sim. jogo. Por mais que ele não seja um específico para futsal, a gente sabe como o salonista tem um carinho por ela. Isso faz com que nós também tenhamos um carinho na hora de desenvolver e fazer um produto específico para o futsal, específico para o society, que a gente vai falar mais para frente. Sim, eu não escondo isso aí, todo mundo sabe que a Tempo é a minha chuteira favorita da Nike desde sempre, e principalmente para futsal e society. Para futsal, a Tempo, para mim, ela tá só abaixo do Lunar Gato. Tirando o Lunar Gato, é a minha favorita mesmo, é a que eu nunca abro mão, tem sempre aqui na mochila, e para society também. Então eu estou muito curioso para saber mais sobre a Tempo 9 Pro para society. Vai ter perguntas sobre ela daqui a pouco. Cláudio, primeira dúvida que eu tenho em relação à Tempo 9. Na Tempo 8 a gente tinha aquele colar em Flyknit bem maleável, bem elástico. Na Tempo 7 mais ou menos da mesma forma. E aqui na 9 a gente tem um colar um pouco mais rígido, um pouco mais firme com esse acabamento aqui. E pelo menos visualmente, para mim ela não parece ser um Flyknit. Ela é um Flyknit com uma texturização diferente ou de fato a Nike utilizou um material diferente aqui? Não, ela é o mesh, né? O Sim. pessoal nada mais é do que uma malha, né? Um tecido sintético. Esse material maleável, né? Esse mesh, ele ajuda porque, como eu disse, né? Toda chuteira todo couro é um material natural, então ele tem tendência a lacear, né, independente da qualidade. Não importa o nível da chuteira ou o nível do couro ou a marca. É um material natural, isso é um fato, não tem Ele como. vai pegar o formato do pé bem mais fácil. Exato.
Mas aí você tem uma estrutura que ajuda você a ajustar a chuteira no pé junto com o cadarço e que se adapta, né? Porque tem uma coisa que a gente sabe, né? O jogador brasileiro gosta da chuteira mais apertada no pé. Uhum. Mas é uma coisa muito nossa isso, cara. Dependendo da posição do jogador, até de país, existe uma preferência totalmente inversa a isso. Mas aqui a gente sabe, existe uma coisa de deixar o material da chuteira o mais próximo possível do pé. Então isso é um aspecto importante, principalmente para nós aqui do Brasil. Você acha que esse é um dos fatores da gente ver muito mais jogadores usando chuteiras sem cadarço na Europa do que aqui? O brasileiro ele ainda tem essa necessidade de ter o ajuste mais firme mesmo. Você acha que é cultural, então? Eu acho que existem vários fatores, né, cara? Assim, acho que todo mundo, a maioria das pessoas que seguem aqui o canal estão acostumadas com a rotina de entrar em campo e entrar em quadra. Uhum. E o lacear a chuteira para entrar e sentir ela firme no pé faz parte de um processo nosso de entrar em campo. Eu acho que é quase que uma coisa tradicional, assim, do cara sentir ela presa no pé. Então acho que esse fator é importante, né? Isso acaba sendo um fator que, é claro, a gente não fez isso por essa questão, a gente fez para o cara ter performance em campo, mas o brasileiro tem esse costume. Ele gosta de entrar em campo sentindo ela bem ajustada, né? Então é interessante isso. Uma coisa assim que eu falo pro pessoal aqui em relação a ajuste, muitas vezes o pessoal me pergunta, o que faz para lacear a chuteira mais rápida? Eu falo, use em casa. A chuteira tem que pegar o formato do seu pé. Você colocar ela no congelador com um saco de gelo, colocar água quente, não vai funcionar. Deixa ela moldar no formato do seu pé. Tem que ser, o couro é natural, deixa esse processo ser natural também, para você ter um ajuste muito melhor com a chuteira. Até porque depende muito da quantidade de vezes que você usa, né? Uhum. Se é um jogador recreativo 1 ou 2 vezes por semana, o processo dela pegar o ajuste do seu pé é diferente de um jogador profissional que recebe, sei lá, Sim. uma chuteira pós-lançamento numa segunda-feira e ele tem um período de adaptação quase de uma semana para a próxima rodada, por exemplo. Está botando o exemplo aqui. Então o cara tem, usando às vezes 1 ou 2 períodos, sabe? É outro processo. Talvez, demora mais. Não, às vezes não é nem demora mais, é o período de jogo. Joga menos vezes, Sim. automaticamente demora mais para pegar o formato. O cara que vai treinar todo dia ali vai ser muito mais rápido de acontecer. E ainda falando sobre o colar, essa estrutura aqui de mesh da Elite é exatamente a mesma na Pro e na Academy, porque visualmente ficou parecido demais. Eu vou falar isso várias vezes aqui, porque realmente eu achei que todas elas estão parecidas demais mesmo. Isso é um ponto que a gente vem tentando trazer, né? Assim, só para esclarecer, nós não queremos igualar as chuteiras. O que nós queremos é subir o nível de cada uma sempre que possível. Sim. Eu acho que isso é uma coisa bacana, principalmente no mercado brasileiro, onde ele é concentrado muito na Academy e na Pro. Que a gente está falando aqui do futebol em espaços pequenos, né? Sai no seu site. Então, existe um cuidado especial para que essas duas entreguem muita performance. Então, é claro, o material, a matéria-prima, ela pode ser diferente, mas a função é a mesma. A gente foi obcecado pelo ajuste da chuteira no pé, independente do nível. É claro que, assim, não dá para fazer com o mesmo material, porque senão você teria os mesmos preços. Então, não tem como, isso é um fato. O valor inferior, o valor é abaixo, o material é abaixo. Mas ainda assim, como eu disse, eu posso falar tranquilamente, assim, que tudo começa da Elite, mas quando a gente desce os modelos, a gente tenta, com um valor acessível, entregar o máximo de proximidade do que a Elite oferece. Sim. Eu vi isso muito na GT. A GT, eu acho que a própria Elite, a diferença, assim, é mínima. É muito pequena mesmo. Então, eu às vezes tenho dificuldade quando eu tô com elas na mão. Cara, eu falei, o dia que eu fiz a análise da GT Pro de campo aqui, eu falei que um leigo vê a Elite e a Pro no campo, o cara passa batido, não consegue identificar, não. É muito parecido mesmo. E o que eu falei, dá tempo 9, eu só vi a Elite até agora ao vivo, mas por foto, você pegar Academy Pro só site, por exemplo, as FGs, então, mais parecido ainda, porque só site você ainda vê entre só diferente, mas FG é muito difícil de diferenciar. Cláudio, uma das principais novidades aqui da Tempo 9 Elite são os pads, que tem esse acolchoamento aqui. Qual o material que foi utilizado nessas texturas? Esse material é o mesmo, em volta àquela pergunta que eu fiz, é o mesmo na Elite, na Pro e na Academy? Porque visualmente também é outro ponto que as texturas ficaram muito parecidas nas 3 versões.
Isso volta também na resposta parecida. Sim. Né? Você tem matéria-prima diferente para tentar oferecer o mesmo conceito de performance. Né? Só para vocês entenderem, uma das coisas que nós fazemos são aquelas coisas do laboratório de inovação da Nike, que muitas vezes que a gente lança algum produto, sempre tem alguma coisa ali, algum videozinho mostrando, que é como é nos jogos de futebol hoje, né? Aquele heat map de onde mais tem contato com a bola, de onde bate mais. E aí tem uma coisa que é intensidade do toque. Porque se você for ver as estruturas, né? As espumas, elas têm densidades diferentes. Né? Elas têm até alturas que não são iguais. Porque você normalmente recebe mais com a lateral, você na frente tem que conduzir a bola e bater na bola. Então, a gente trouxe uma estrutura que facilita o controle, mas ao mesmo tempo não tira a sensibilidade, né, de sentir, de bater na bola com material natural, que é o principal diferencial da Tiempo, né? Quando a gente fala de uma chuteira de couro, existe uma obsessão do jogador brasileiro, para que ele sinta bater na bola. O jogador mundial, isso é espalhado, eu acho que é quase que unânime, né? A sensação de, né, sentir a bola. Então, é uma coisa que as chuteiras de materiais sintéticos começaram a entregar uma coisa, né? A gente trouxe o Flyknit, agora com a Phantom, com uma textura. Então a Tiempo ela não pode ficar muito distante disso. Sim. Porque o jogador ele quer o couro, ele quer o conforto, mas ele ao mesmo tempo quer os mesmos benefícios de controle de bola e de sentir a bola perto dela. Eu acho que uma das coisas que você que tem a 7, a 6, pode sentir, que eu acho que não é tão grosso o couro do cabedal da Tiempo 9. Sim. Né? Ele tem a espuma e tal, mas ele não é um material tão grosso. Quando eu coloquei ela no pé, geralmente chuteira que tem esse acolchoado aqui, geralmente elas geram uma pressãozinha aqui no pé. E eu coloquei e não senti. Não bati bola com ela ainda, mas a primeira impressão, eu lembrei muito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, porque não tem como fugir, mas eu lembrei muito dos pads da CTR Maestre 2 e da primeira, que eram um pouco mais macios, né? Que na 3 já ficava uma coisa mais emborrachada, um alto relevo maior, mas na 1 e na 2 tinha um pad bem semelhante a esse aqui. Só que quando você coloca a chuteira no pé, você não sente esse pad fazendo nenhuma pressão. E isso aí foi um ponto que me incomodou muito na Tempo 8, que eu achei que tinha muito material, porque tinha o Quad Fit Mesh, tinha o Flyknit Tunnel, aí tinha o couro, e aí o principal, que é o couro de canguru, que é o que sempre me conquistou na linha, eu não sentia tanto como eu acredito que eu vou sentir aqui na 9. Então esse é um ponto. Você não sente, e ao mesmo tempo ele não é algo que te tira a sensibilidade com a bola, porque essa foi a nossa preocupação. Se é um material que você não sente, talvez isso poderia afetar o seu toque de bola. Sim. Mas como quando você bate na bola, ele é praticamente imperceptível. O que você sente é a maciez, mas você não perde o contato. Acho que o movimento que você está fazendo com o dedo aí explica bastante. Sim, ele é extremamente maleável, né? Você sente, o mesmo toque do restante do cabedal, onde não tem espuma, você consegue sentir. Não é aquela textura dura que existe aqui. E o mais importante, né? Você tem esse pequeno relevo, você tem uma textura, mas você não tem como se fossem dois materiais. Sim. Porque esse seria o principal problema, né? Se você aplicasse duas peças, e aí você perde totalmente a sensibilidade. Talvez seja isso o problema da 8 para mim, que tinha o Quad Fit Mesh interno, mais o couro de canguru por fora. Então essa aqui é aquela construção mais clássica, né? É um nylon por dentro, aquele revestimento básico com o couro de canguru. Então, assim, a espuma, como você falou, eu não consigo sentir a espuma aqui como uma terceira camada. Sim. O revestimento interno aqui da Tempo 9, ele é como se fosse um têxtil que simula uma camurça. Ele tem um toque muito semelhante à camurça. Aqui na Tempo 4, por exemplo, é camurça mesmo. Por que a Nike escolhe esse tipo de material e não a camurça mesmo, de fato? Eu acho que tem um ponto que é peso. Sim. Existe uma obsessão da Nike de deixar o produto mais leve possível, então, por mais que sejam coisas mínimas, isso afeta. Tem uma questão de respirabilidade, a gente está falando de uma camurça com um material agora que é sintético, então a absorção de água é diferente, respirabilidade é diferente, a camurça tende a, com o atrito, ter uma menor durabilidade. Isso é uma outra preocupação também, porque se tem problema de durabilidade no material do calcanhar, automaticamente seu calcanhar tende a se movimentar e causar bolhas. Isso é uma coisa que para Tiempo é quase que inadmissível, né?
Então existe esse cuidado de fazer esse material que o toque se assemelha, mas que ele não tem esse tipo de problema, né? É aquilo, né? É a obsessão que a gente tem por evoluir. Por mais que sejam pequenos detalhes, existe Sim. uma obsessão de nesses detalhes exatamente, fazer com que ela seja acima dos concorrentes. Em relação ao peso, caiu bastante, né? Porque esse par aqui, 41, 210 gramas por um tempo, alguns anos atrás, era algo inimaginável. Isso é o que a gente vem conversado nos outros vídeos, e eu sempre gosto de reforçar que a chuteira ela tem um aspecto muito interessante comparado com o tênis para outros esportes, porque como ela é a que tem contato com a bola, diferente dos outros esportes, Sim. ela é muito mais conceituada como um equipamento. Uhum. Né? Então, qualquer pequena inovação acaba fazendo uma diferença na performance. E ter aí, com isso, você tem uma diferença que é, com a mudança do jogo, a questão de velocidade, espaço menor e tudo mais, né? Isso aí é quase que a gente assiste os jogos hoje, falta espaço, jogadores mais rápidos, jogadores que não são tão rápidos e mesmo sendo técnicos não conseguem jogar, né? Então a gente vê que é necessário esse tipo de mudança. Então é aquilo. O jogador de alta performance, ele adora a chuteira, ele tem uma relação com a chuteira, mas ele quer sempre uma chuteira mais leve. Isso é uma coisa que é uma obsessão, assim. E aí se torna uma obsessão para nós também. Então, quando a gente fala aí de tirar quase 35 gramas de uma chuteira de couro, em 90 minutos, isso faz uma diferença tremenda. Sim. E tem um aspecto que é importante, que eu gosto sempre de falar sobre leveza, que é o seguinte: chuteira confortável, ela é automaticamente mais leve. Uhum. Então, se você está com uma chuteira que você não sente conforto, ela vai se tornar pesada porque no movimento você tem que fazer mais força. Né? Então, se você for ver a flexibilidade do solado, ela tem atributos de mais velocidade. Sim. Para que o jogador um não solado tenha bem tanto mais desgaste. responsivo, né? Exato. Para que o jogador não tenha tanto desgaste. E eu acho que esse é o principal desafio nosso. Você manter a cara da Tiempo, então você bate o olho, é uma Tiempo. Mas ao mesmo tempo você vai vendo que ela tem adaptações para o futebol com as atualizações do formato do jogo, que vai mudando com o tempo. O jogo está cada vez mais físico, cada vez mais rápido, então a Tiempo é a que, para manter o conceito, né, para manter o DNA da chuteira, ela acaba sendo a mais trabalhosa, para a gente não fugir do DNA dela e ao mesmo tempo entregar a performance porque é um modelo clássico demais, né? Exato. E tem um aspecto, né? As pessoas que têm um carinho pela Tiempo, ou que têm carinho pela chuteira de couro, às vezes questionam um pouco, né? Porque, mudou. Ou, mas tem esse gráfico no Sushi. Ela é uma chuteira para 2021. Sim. A Tiempo não quer ser uma chuteira retrô. Né? Esse é o ponto principal. Retrô deixa pro Premier, né? Exato, ela quer entregar performance de primeira linha, sabe? Então ela tem que ter tecnologias que você mantém o DNA, mas você entrega a performance. Eu gosto sempre de comparar com carros como Bentley, Rolls-Royce e tudo mais. Sim. Você tem as versões atualizadas que elas entregam. Você bate o olho e você vê que é aquilo. Mas ao mesmo tempo ela tem as tecnologias que os outros carros modernos têm, porque senão ela ficaria muito para trás. A Tiempo é a mesma coisa. Sim. A gente não vai fazer com que o consumidor, ao bater o olho na chuteira em campo, não reconheça. Ele vai reconhecer que é Tiempo. Mas assim que ele põe no pé, ele também reconhece os benefícios. Sim, até a Tempo 8, por exemplo, que teve um visual muito diferente, né? Das outras, você batia o olho, você sabia que era uma Tempo. É isso. E essa aqui, esse esquema de cores do Roll Dash Pack aqui, cara, eu achei sensacional. É muito bonita ao vivo. E é isso que você falou, ela ficou linda, ficou moderna, mas não perdeu a essência. E eu sou chato, porque tá aqui, ó. Tem pouco tempo atrás de mim que eu não consegui nem colocar tudo aqui. Então, assim, é a chuteira que eu sou apaixonado mesmo. Então, eu como consumidor da Tempo desde sempre, eu tô muito satisfeito com esse visual novo aqui.
A gente brinca entre nós, né? O pessoal que trabalha com produto, a Champ é complicada porque todo mundo tem um sentimento sobre ela. Sim. Todo mundo tem uma opinião sobre a Champ, independente da idade, todo mundo tem uma opinião sobre a chuteira. E com os outros silos não é bem assim, sabe? Ninguém tem uma ligação como as pessoas têm com a Champ. É interessante. Sim, a Mercurial muda constantemente, os outros silos mudam constantemente, só que é a tempo que dá esse probleminha, né? É onde vem a maior cobrança. Se você Sim, traz inovações dos outros silos, você não tem tanto questionamento. Com a Champ, se exato. você mexer demais, a galera que gosta já, onde você vai? Pô, volta. É a maior complexidade, principalmente pro pessoal que trabalha com design, no time de design, que é deixar o DNA e trazer a performance. Eu posso falar pela 7. A 7, quando chegou, eu fiquei, pô, mas couro com Flyknit, não sei se vai funcionar. E eu sou apaixonado também, cara. Gosto demais, sensacional. E aí na 8 eu já fiquei. Não fiquei tão feliz agora eu tô feliz de novo, porque agora já voltou pro que eu esperava. Cláudio, o Vinícius Rhodes mandou uma pergunta aqui, falando disso que a gente acabou de falar em relação ao jogo, da mudança do conceito. Ele perguntou aqui, ó, será que veremos algum atacante com ela? A descrição no site diz que ela ficou mais baixa para isso. Aqui entra numa coisa que eu sempre falo com o pessoal da chuteira por posição, que é uma coisa que eu não acredito, eu acho que limita muito a pessoa quando você foca muito nisso de posição. Um exemplo bom disso, o menino mandou uma mensagem ontem falando assim, eu tô querendo a tempo, mas eu não sou zagueiro. Falei com ele, mas o Ronaldinho também não era zagueiro. Se atender o seu gosto, não tem problema, né? Tem algum jogador hoje de nível mundial que vai passar a utilizar a tempo 9? Assim, de urgência, assim, de emergência, não. Mas eu acho que, de novo, né, a gente teve essa conversa com a Mercurial, a gente teve essa conversa com a Phantom, e é bom ter de novo. Assim. A gente, quando vai fazer o produto, a quantidade de atletas com que a gente conversa, independente do nível, é absurda. E é em vários pontos do mundo. Né? Tem pessoas que têm a mesma função que eu, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, conversam com atletas. Isso é muito louco, assim, porque isso já está então quase que ultrapassado, chuteira por posição. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender um pouco mais aspectos técnicos dela mesmo. Se ela se sente bem usando ou não. Quando se fala de atleta profissional, tem um ponto importante que é relação do atleta com a chuteira numa carreira como atleta profissional. Sim. Mudar de silo não é algo tão simples. Uhum. Não, independente da posição, independente da chuteira, independente do jogador, não é uma mudança tão simples. Estou jogando há 8 anos com uma chuteira, vou mudar de silo. Isso não é da noite para o dia. Tem quase que uma relação, e às vezes, dependendo do silo, é uma relação sentimental. Sim. Mas aí, o que a gente fala quando a gente altera para o ataque, tem 2 pontos importantes. Ela tem essas alterações realmente para deixá-la com um aspecto mais ofensivo, porque é uma proposta da Nike como empresa. Uhum. A Nike entende que o jogo é ofensivo do toque do zagueiro em diante. Sim. Né? O melhor jogador europeu da temporada é o Jorginho. É impossível chamar o Jorginho de um defensor. Sim. Hoje. Eu não estou querendo falar tatiquez aqui, mas o cara é um motor de aceleração ofensiva dos 2 times que ele joga, seja o Chelsea quanto a seleção italiana. Passa por ele o tempo inteiro o jogo. Exato. Se você assiste Van Dijk jogando hoje, ele é responsável pela bola longa do Liverpool. Ele não é uma bola longa chutão. É uma bola longa de ligação que faz parte de uma estratégia do time. Uhum. Isso é ofensivo. Né? Mas não impede, a questão é essa, não impede. Não quer dizer, né? Tipo, acho que eu falo assim, até pela maciez, pela resposta rápida que ela tem. Imagina assim, estou começando a jogar, sou, sei lá, camisa 9 e camisa 9 mesmo. Puta, ela vai se encaixar muito. Perfeitamente. Pelo toque, pelo atrito, pela sensibilidade. Jogo só recreativa ali, várias de vez em quando. Nossa, mais ainda, porque ela exige menos de mobilidade, movimentação, sabe? As travas resistentes.
E aí, claro, futsal society precisa nem falar. São produtos praticamente, por mais que elas não sejam específicas, elas são praticamente feitas, pensadas para esse tipo de jogo. Então mais ainda. Né? Mas eu imagino, cara, nos próximos anos, algum atacante pegando um certo carinho pela resposta que ela dá em campo. E repito, todos têm um carinho especial pela Champions. É uma chuteira que o cara, vamos falar, tá? Se tiver algum jogador no time dele com ela que sirva, ele vai pôr no pé para experimentar. Eu acho impossível hoje, num vestiário, chegar alguém com essa Champions nova, um companheiro não calçar para ver como é que é, pelo menos. E tem um detalhe, cara, que eu acho muito interessante, que a Champions, por ela ter sempre aquele visual clássico e ser uma chuteira em couro, muita gente tem um certo preconceito e pensa que é uma chuteira pesada. Eu acho que é essencial a gente falar que hoje a Tempo 9 Elite e a Vapor 14 Elite tem basicamente o mesmo peso. Você pegando as duas e colocando no pé, você praticamente não sente a diferença. Então, de fato, aquele quase que um estereótipo da Tempo de ser uma chuteira pesada, de chuteira para zagueiro, cara, tem que acabar mesmo, porque ela é uma chuteira levíssima. Uma chuteira em couro com 210 gramas é uma marca, assim, excelente. Sim, e repito, velocidade, leveza, depende muito do ajuste da chuteira no seu pé. Ah, quero uma chuteira leve. Ah, mas meu pé é um pouco largo. Comprei e tá apertada. Você perdeu leveza e mobilidade, porque você não consegue se movimentar tão bem. Mas eu coloco a Tiempo, eu me sinto bem com ela. Cara, é ela, entendeu? Exato. A caixa dela, eu digo que ela é a mais democrática de todas. Tranquilamente. Isso aí, cara, é uma coisa que eu sempre falo com a galera, porque eu sempre fui muito rápido. Eu sempre fui velocista mesmo, e em tese, se eu fosse seguir a chuteira por posição, eu teria que ter usado Mercurial minha vida inteira. E eu sempre usei Tempo, mesmo na época que a Tempo era mais pesada. E eu nunca me senti lento por isso. Então, isso é um ponto também, a questão da leveza, da velocidade, tá muito no psicológico também. Se o cara colocar a chuteira no pé e achar que tá pesado, ele vai ficar pesado em campo. Então, isso aí faz muita diferença também. Cláudio, desde que as primeiras imagens da Tempo 9 vazaram, surgiram comparações com a CTR 360. A Nike se inspirou na antiga Control Boot ou os painéis surgiram para modernizar a Tempo? Não houve inspiração direta. A gente não fez a Tempo pensando no CTR. Sim. Isso não aconteceu. O fato é que, conversando com os jogadores que usam Tempo, jogadores que nós entendemos que tem um conceito, ou jogador que é até de outro silo, mas tem o carinho, como a gente falou, pra gente, porque se a gente quer melhorar, é difícil conversar só com quem usa Tempo. Sim. Porque normalmente o cara tá muito satisfeito com a Tempo. Então a gente tem que partir para um outro público para entender como vai melhorar a Tempo. Então vieram essas necessidades de resposta rápida e principalmente de sentir a bola muito perto do pé. Né? Então, como nós falamos já, explicando um pouquinho sobre as espumas, ela até traz uma lembrança visual, mas o que eu acho que ela entrega de diferente é que ela é ainda menos perceptível. Sim. Então, não houve inspiração de estética. O que houve é que, às vezes, na conversa do desenvolvimento, a ideia veio parecida. Os jogadores pediram algo parecido. Exato, porque são coisas que repito, naquela época, né, e aí é só a gente lembrar, né, a gente estava falando naquela época ali de CTR 2012. Então, mas aí a gente está falando de Fábricas, de Iniesta, que são jogadores que surgiram e que hoje, eles surgiram como coisas diferentes, que o futebol não tinha, e a gente está falando 10 anos depois de uma posição que, se o time não tiver, ele praticamente não joga. Todo time tem, né? Um cara igual eles hoje. Exato, a gente citou o Jorginho quase agora, e é isso, se a gente for pensar, né? A gente passou 10 anos depois do auge do Iniesta, e o jogador mais importante da temporada europeia, ele tem praticamente a mesma função. Sim, o passador do time. Com um pouco mais de agressividade, de rapidez, né? Mas ele tem. Então é muito doido isso, porque a necessidade do atleta, o posicionamento e tal,
o jogo evolui para uma coisa que fica praticamente obrigatório. Então a gente escutou de um cara lá atrás que era diferente, que o futebol não tinha, e hoje virou uma coisa obrigatória. Em alta performance no futebol mundial, quem não tem esse cara que é a conexão do defesa meio-campo na questão ofensiva, ele praticamente não consegue jogar. Né? Cara, e é muito interessante mesmo. Você falando isso, tipo, a gente pegar que é isso, tipo, o futebol evoluiu, a chuteira evoluiu e acabou que a necessidade que tinha no Control Boot lá de 2012, agora ela aparece aqui na Tempo, só que, como você falou, às vezes o que o atleta pediu foi sem nem lembrar da CTR. Ele simplesmente pediu algo ali que encaixava com Exato, isso. Exato, ele não cita a CTR, mas ele cita, por exemplo, isso é uma coisa que assim, eu sou meio nerd de futebol, independente só de chuteira, eu sou nerd com futebol. Você escuta os treinadores falando e os jogadores mais técnicos falando, ou você vai hoje num treino de uma categoria de base, a educação é do corpo virado para frente para controlar a bola, porque esse primeiro toque ele define tudo. Sim. Então, se o primeiro toque não for preciso, e não, quando eu digo primeiro toque, não é bater de primeira, é dominar. Se você domina, ela fica longe do seu pé, acabou. Se você domina, ela chega perto. Se você tem confiança na chuteira para bater de primeira uma bola, é outro jogo, um jogo mais dinâmico, que é uma coisa praticamente mandatória no futebol de hoje. Então, repito, o controle ele é quase que essencial. Né? Se naquela época ele era algo novo, o cara que controla, que tem a bola com ele, hoje os jogadores em campo praticamente todos têm que ter essa necessidade, porque, Sim. repito, um controle errado de bola hoje, ele acaba com o jogo. E essa sensação de controle muda muito de jogador para jogador, né? Para mim, o que manda mesmo em relação ao controle, a sensibilidade, é o couro, porque é o material que eu sinto a bola melhor. Eu sinto a bola mais colada no meu pé. Então, às vezes, se a Tempo 9 não tivesse nem os painéis aqui, para mim já estaria excelente, porque eu ia sentir ela beleza. Mas o toque dele aqui é bem diferente mesmo, é bem tô ansioso para levar para campo e ver como vai ser. O Nathan perguntou por que a Tempo até hoje, onde eu sei, o pessoal sempre a classificou como uma Classic Boot ou até uma Touch. Atualmente, a Tempo seria classificada como Control Boot ou deixa essa parte para Phantom GT? O Classic Boot não vem da nossa parte, né? É igual o Heritage, né? O Classic Boot vem do... E assim, não tiro a razão. Sim. Né? A Champ é a chuteira que nós temos relação com Copa de 94, a gente tem com o Ronaldinho Gaúcho, nós temos uma relação sentimental com a chuteira. Sim. É o Heritage, né? A herança da marca exato, mesmo. Poucas pessoas sabem, mas uma das primeiras versões de chuteira Nike bem parecidas com a Champ ganha um título com Aston Villa em 84. Eu não sabia. Em 82 de Champions League. Pode procurar aí, quem quiser. Se deram Aston Villa Nike em 1982, o time inteiro do Aston Villa é campeão europeu usando uma chuteira muito parecida com a Tiempo. Então tem essa coisa, né? Eu entendo isso. Mas acho que até a Tiempo 9, quando nós apresentamos, ela já deixa bem claro que não faz parte dos nossos planos ela ter esse aspecto de só The Classic. Né? Ela é o estilo mais antigo, então... Hoje ela é bem moderna mesmo. Exato, ela é o irmão mais velho, podemos dizer assim. Mas ela é moderninha também, sabe? Mas... então, é isso. E a questão do touch, ela continua. Mas aí volta no que eu falei. Eu não quero ficar falando tatiquês aqui, mas é uma coisa meio que obrigatória. A Nike entende que o futebol ofensivo, mesmo lá de trás, ele começa lá de trás. Entendeu? O futebol ofensivo não se resume a ponta e atacante. Entendeu? Então, e o jogador também pensa assim. Né? Eu vou falar aqui pela galera, você deve ter muita gente que joga FIFA aqui, por exemplo. Tenho certeza que a galera que é do seu canal joga FIFA. Eles não querem um zagueiro do passe ruim. Não. Você entendeu? Porque ele quer começar a jogada lá de trás. E é isso, sabe? Então o touch, né? Esse toque, a saída, o controle de bola, ele vem lá de trás. Então é quase que não tem posição.
O que eu sempre deixo bem claro, assim, não se apegue à chuteira por posição, ainda mais jogador profissional. Por Porque tem posição, jogador... classificação, né? Porque existem conceitos, tá? O que as marcas colocam são conceitos inspiracionais para chuteira. E aí, é claro, através dos conceitos, as inovações tecnológicas seguem para atender aquilo. Uhum. Mas percepção subjetiva, né, do cara, individual ali, do que ele acha ali, tem a ver até com o que ele pensa, como ele joga. Então, eu gosto sempre de comparar laterais, né? Os laterais nem sempre usam a mesma chuteira, eles são todos laterais. Sabe? Então, você tem um lateral de mais força física, tem um que é mais rápido. Repito, jogador profissional às vezes escolhe chuteira por superstição, por cor. Isso acontece, cara, não é? Sim. Isso acontece, sabe? Eu lembro do Cristiano Ronaldo falar muito tempo atrás, quando ele colocava chuteira preta, ele achava que ele estava pesado. E isso tem influência no jogo. Como é que você vai questionar isso? Tá tudo aqui, né? Exato. Então, é o que a gente falou do cadarço. Né? O jogador entra com o cadarço mais preso, sente a chuteira, ele sente que ele vai bater melhor na bola, ele sente que ele vai controlar a bola, que a bola vai ficar mais próxima dele. Isso tem uma importância. A Nike sabe disso. Uhum. Isso é uma coisa que para a Nike é praticamente primordial. O cara se sentir bem com o equipamento. E, repito, a chuteira é um equipamento. Sim. Né? E cada vez mais ela faz mais parte do corpo do atleta, né? E acho que isso é uma coisa importante, assim. A obsessão que nós temos também por zero distração em campo. Sim. A gente não quer que o cara fique lembrando o tempo todo que ela tá com a chuteira, né? Arruma a língua, mexe em cadarço, ou ajeita o pé. Então, isso é uma coisa importante, independente do estilo. Assim. A gente quer esse zero distração em campo ou em quadra. Isso é Por isso importante. que conforto, para mim, é o meu ponto principal. Se a chuteira é confortável, o resto, às vezes, você até passa. Mas se a chuteira for desconfortável, eu vou ficar pensando naquilo o tempo inteiro dentro de campo. É o que eu falei, o desconforto leva a sentir menos leve. Exato. Uma coisa não tem como se desvincular da outra. Tá tudo conectado. Bora. Cláudio, as versões Pro, TF e C terão exatamente as mesmas tecnologias e materiais? Ou teremos muitas diferenças entre elas, como na geração anterior, que a versão de futsal e de society tinha uma diferença grande entre elas? Isso é uma coisa que daqui para frente isso vai acontecer mesmo. Nós abraçamos o fato do consumidor querer a Tiempo como um produto para society futsal, quase como algo específico. Eu acho que principalmente no futsal, né? Ela virou o produto IC da Tiempo, né? Ele é um produto específico para futsal. E a gente está falando de ferrão, o melhor do mundo, ter usado por tempo e tudo mais. Eu estou até com as duas aqui. A primeira, assim, o Futebol Society como um todo, a gente falou isso na Phantom também, na Mercúrio, ele é um jogo mais parecido com o futebol de campo, então principalmente na parte da frente ela tem a semelhança, ela tem a textura, ela tem toda a estrutura. Não tem tanto aquela proteção da camurça. Então é aí que eu quero chegar, assim, porque quando você entra pro futsal, isso é quase que mandatório, cara. O chute de bico é um recurso no futsal. Sim. Não que nos outros não seja, mas ele é muito mais utilizado. Uhum. Então ele tem que ter uma resistência, né? Eu gosto muito desse material aqui do Grind. O pessoal, isso é importante explicar, o pessoal às vezes vê na Pro e acha que é menos durável. Esse material é sensacional, porque ele é durável e ao mesmo tempo ele não cria uma camada a mais, como é a camurça. Essa aí é aquela mesma textura que tem na Lunar Gato? Exato, por isso que ela tá aqui na frente, na Pro, ao invés da camurça que tem na Academy. A camurça é espetacular, acho que todo mundo aqui já jogou, quem jogou futsal sabe. Mas essa aqui ela traz esse mesmo conceito de durabilidade da Lunar Gato. E o aspecto principal, assim, de diferença, é quando a gente fala de amortecimento. Vou tentar ajeitar. Opa. Cara, aqui é concreto, madeira, cimento, né? Quadros mais rígidas. São jogos mais intensos. E aqui tem um aspecto importante também, conversando com os atletas, a gente sente profissional e semi-profissional, né? O jogador de society normalmente não tem uma sequência de jogos tão intensa como tem no futsal. Até o jogador amador não joga tantos jogos em sequência como é o de futsal. E no futsal,
os treinos são muito mais intensos que os jogos. Eu imagino que quem já acompanhou um treino de futsal, e aqui eu tô falando de Corinthians, Carlos Barbosa, ABB, que são parceiros nossos aqui para testes. Cara, são 2 horas frenéticas. Assim, E o desgaste é muito maior, né? No futsal, a abrasão muito maior. Exato. Então, o impacto aqui influencia na performance no treino. A gente chegou a escutar, quando o tênis não tem amortecimento, de jogador, cara, é cansaço em fim do treino, desgaste para recuperação no outro dia. Então, trazer o React para os 2 níveis, e até na Academy, né, você trazer um material ali mais macio e um pouco mais alto no futsal do que no society, é para isso. A grama sintética, ela é mais macia. Se você tem um material muito mais alto, você perde um pouco de atrito e velocidade na aceleração. É importante você ter essa sensibilidade de tração na grama sintética. Já no futsal, pela intensidade, pelo solado mais rígido, ele é obrigatoriamente melhor, né, que seja mais alto. Então, é por isso. Então, eu acho muito legal porque esse conceito veio muito dos testes aqui no Brasil. Até anos atrás, elas eram praticamente idênticas, você mudava a parte final do solado. Aqui eu tenho um exemplo bom aqui. A Tempo 7 Pro, por exemplo, a entressola da TF é exatamente a mesma da IC. Muda só o solado mesmo. É isso. E aqui você já tem diferenças específicas, porque é aquilo, são esportes diferentes. Futebol, beleza, tá? Mas eles têm necessidades diferentes. Então acho que isso foi muito bacana, essa mudança de conceito, de ponto de vista da marca, de fazer pequenos ajustes, porque são tipos de práticas esportivas diferentes. Muito legal. Mas mesmo na TF, mesmo tendo entressola, mesmo na TF tendo essa entressola um pouquinho mais fina, você consegue sentir ali aquela pisada mais suave que o React proporciona, tem um pouco mais de responsividade também, tu vai sentir um bom conforto com ela. Eu tenho uma relação com o React de muito carinho, assim, porque eu sou aquele corredor meia boca, que também só corre fim de semana, faz os 5K ali, e até pela minha altura e tal, eu tenho um certo carinho pelo React por causa disso, porque é um amortecimento que dá uma resposta rápida, legal. Sim. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Ele não te prende tanto, né? Porque no society também, comparado com o futsal, né, tem muita rotatividade, você não fica numa posição só, então se ele te atrapalha na aceleração, isso também não é legal. Então, acho que o bacana do React é isso, né? Ele te dá o conforto, né? Porque querendo ou não, até rachão são 2 horas, cara. A galera que tá no society também não quer parar, então é importante ter esse conforto, né? A gente brinca que, assim, independente se você é profissional ou não, no outro dia é dia de trabalhar, né? Exato. Então, se você tem algum incômodo, isso pode afetar o seu resto do dia, entendeu? Cara, futsal sem amortecimento, assim, não dá mesmo. E eu sempre gostei muito da entressola normal, do EVA comum da Nike, eu sempre achei que funcionou muito bem. Lunarlon, eu já gostava muito, curtia muito o Lunarlon mesmo, mas depois que eu passei a usar o React, realmente a diferença é muito grande. Eu vejo isso muito na React Gato, por exemplo, que não tem uma entressola tão alta e você já sente uma diferença na pisada sensacional. Tanto que a primeira vez que eu peguei a React Gato, eu pensei na React Gato para TF. Eu falei assim, eu queria uma React Gato TF, porque isso aqui é o perfil que eu queria para o Society. E tem, né, como a gente é quase que obcecado com o toque de bola, com o primeiro toque, com o controle, acho que é uma coisa legal para falar de futsal, que são essas entradas aqui na frente, né, que deixa mais flexível. Bem mais flexível. Porque é para pisada, né? A pisada é essencial, o primeiro toque ali, então, além da flexibilidade para rapidez, isso aqui ajuda muito a ter o movimento natural do pé, de forçar para cima para a primeira pisada e para condução de bola. Tem essa diferença, né? No society, no campo, o primeiro toque geralmente é com o lado interno, com o lado externo do pé. No futsal é com a sola mesmo. Exato. Cláudio, quem optar pela Tempo 9 Academy terá uma experiência muito distante da Pro? E, novamente, repito aqui, porque visualmente elas estão muito próximas. Cara, ela não tem o React, né? Acho que esse é o principal fator. Mas ela não tem amortecimento? Tem. É extremamente confortável. Mas aí volta no que a gente conversou lá no começo.
vai subindo de nível, você tem aplicações tecnológicas, então, por exemplo, tem a React na Pro, que é um sistema de amortecimento da Nike para calçados de corrida. Sim. Eu acho que o que eu quero deixar bem claro é que a escolha por uma mais cara não significa que você está simplesmente pagando mais caro. Sim. Né? Mas também, repito, o mercado brasileiro tem total participação no desenvolvimento das chuteiras, principalmente desse nível Academy, e existe uma obsessão como marca de deixar esse produto muito bom. Sim. Porque a gente sabe que é o mais consumido, principalmente quando se trata de Champion, né? E CITF tem um custo-benefício muito bom, né? Exato. Então, assim, ela entrega muito na performance. Mas, eu acho que eu quero investir um pouco mais, porque eu tô jogando campeonatos mais sérios e tal. Repito, é um equipamento. Sim. Você vê que tá com condição e quer investir um pouquinho, cara, a Pro, sou quase aqui tranquilo para falar que junto com React e Lunar são os 3 principais produtos de futsal do mundo. Assim. Sim. Então, vai entregar demais. Cara, a Academy me entrega, jogo aqui 2, 3 vezes por semana. Cara, pode ir tranquilo. Assim. Tem a camurça, tem amortecimento, as versões de campo, então, como você falou, sabe? Você tem variação do couro com matéria-prima, mas o material do mesh é muito bom. Acho que tem uma coisa interessante também que os detalhes são parecidos, sabe? Então, nem isso, você não tem tanta mudança drástica. No Black Pack, todas têm aquele detalhe refletivo, que isso aí antigamente a gente não via de jeito nenhum, a gente via na Elite e só, né? Exato, então houve esse cuidado de trazer para os outros níveis todo tipo de acabamento. Assim. Então, eu acho que foi uma reação nossa de respeito mesmo a todo tipo, nível de consumidor, independente do que ele pague, para ter experiência semelhante. Tem até 2 perguntas aqui relacionadas a isso. O Dejan Go Silva e o Marcelo Feitosa perguntaram aqui se tem muita diferença entre o couro da Academy e da Pro, porque em tese os dois são calfskin, não é? Os dois são couro de bezerro. Não, são couros diferentes. Sim. Mas, repito, cara, assim, o foco que é ajuste, sem com que ela laceie, sem que tenha... A gente não tem uma expressão para isso, mas o americano tem lá, que chama overstretch, que é ela lacear demais. Uhum. E repito, assim, existe uma junção de materiais, né? O cabedal, acho que é onde a gente acertou a mão nesse conceito da Champion, foi trazer o mesh bem para a parte central do pé junto com o cadarço, com o couro. Né? Então, assim, você tem, como eu posso dizer, você tem couro onde você precisa, você tem o mesh para ajustar junto com o cadarço onde você realmente precisa. Porque talvez isso acontecia, acho que para todos que têm chuteira de couro, se a língua também é de couro, se não tem nada muito ajustado ali para prender, com o tempo vai lacear e aí o pé começa a se movimentar e não há nem cadarço que resolva. Acho que com o mesh, com o cadarço, você tem um ajuste que adapta também. Né? Acho que a principal questão é dele ser adaptável. Né? Porque... essa compressão no peito do pé, depois que você acostuma, é confortável demais. É difícil você ficar Exato. sem. Principalmente a batida na bola. Assim, a batida... Tem gente que brinca, assim, até nos testes a gente chegava a escutar que o barulho da bola é outro. Quando é com a vela ajustada no couro, batendo na bola, é quase como se fosse outra coisa. Pra mim isso faz muita diferença. Se eu pego a chuteira que ela tá certinha no meu pé, a batida é completamente diferente. E pra gente que não é craque, tem que treinar, esse ajuste mínimo faz diferença. Faz diferença. Cláudio, a Academy, a Tempo 9 Academy, o couro dela mudou em relação à geração anterior ou é o mesmo? Acho que mudou todo o conceito do material do cabedal. O couro é igual, mas a aplicação do couro com as espumas, o material interno, acho que essa é a diferença quando se calça uma para outra. É aí que sente a diferença. Na parte de cima, você tem a espuma, na outra você tinha uma textura que ajudava pra caramba. Assim, quem jogou com a 8 sabe, assim, aquela textura. Sou até suspeito para falar, assim, joguei um tempão futsal aí, pré-pandemia com mas eu acho que é mais uma questão de sensibilidade interna do que externa. Sim. Se você fala, o material é diferente. Você vai sentir diferença do material fora. E claro, batendo na bola porque tem as espumas e tal. Mas o couro em si é igual. O que muda é como nós aplicamos no cabedal.
A 9 eu não vi ao vivo ainda, mas a 8 eu tinha aquela sensação de uma batida mais seca. Eu achava a Tempo 8, a Academy A Pro, um cabedal mais fino. Parece que ela tinha quase, quando eu comecei a usar, ela tinha quase um toque mais assim sintético do que de couro. Parece, pelo que eu vi na Elite, a Tempo vai ter esse toque, a 9 vai ter esse toque mais acolchoado, mais semelhante do couro mesmo, que a gente tá mais acostumado com o couro. O que é bom deixar claro é que ele não é tão, porque senão você perde sensibilidade e até potência no chute. Uhum. Esse foi um dos principais desafios para achar tamanho ideal, né, densidade ideal dessa espuma, para que não tirasse isso do atleta. Sim. O Hélio Douglas Cavalcante perguntou aqui se teremos a TF primeira linha. A gente já falou disso no vídeo da GT, mas é bom você repetir para a gente. É bom reforçar. O Pro Sim. É a primeira linha para ICTF, quando se trata de tempo. E assim, cara, pode ir tranquilo. Assim. Primeiro que esteticamente, vocês estão vendo aqui, tô apanhando da câmera, né? Tá, não tem o que falar. Assim. Não, e performance. Ela tá linda. E as aplicações de performance, a matéria-prima, não precisa nem falar, acho que principalmente quem joga Society, cara, flexível. Acho que, repito, é a mais democrática, ela é praticamente universal, assim, cara. E a gente conseguiu, acho que, para as pessoas que querem, mas eu acho que quero algo mais leve, mas ao mesmo tempo, sei lá, durável, conforto. Eu acho que... A versão, isso aí é um ponto que eu não te perguntei, mas a versão TF e IC também ficaram bem mais leves? Sim. Não bem mais, mas ficaram leves. Sim. Elas são mais leves. Porque a Tempo 8 TF, a Pro TF era levíssima. Se eu não me engano, Sim. Em 2019 Sim. Foi a mais leve de Society que eu testei. Por isso que a alteração não é tão drástica na questão do Sim. peso. Porque a sensação dela no pé é de muita leveza já desde a... Se eu não me engano, cara, ela tinha 240 gramas. 240 gramas no chuteira TF é ridículo. É isso. Se você trocar entressola por uma trava, você vai chegar num peso muito mais baixo. Exato. Eu acho que essa pergunta que o Hélio fez é porque a gente acostumou por um tempo ter a versão Elite para só site futsal, né? Só que eu já falei isso aqui no canal que, sinceramente, eu não vi a Vapor 14 Pro TF, por exemplo. Mas eu pego a GT Pro, que para mim foi a melhor chuteira de 2019, continua sendo a melhor TF de 2020. Cara, ela não perde em absolutamente nada para a Superfly 7 Elite TF, por exemplo. Então eu acho que a Nike não tem mais a Elite de futebol, de futsal e Society, mas a Pro tá no mesmo nível de um Elite tranquilamente. E não vai ter, assim, cara. A gente chama de Superfly porque tem o cano e a sem cano é a Vapor, mas Sim. Todas são ali nível Pro. Ela para no Pro. Sim. Eu acho que tem uma questão importante aí também, que é um jogo mais praticado, querendo ou não, mais democrático também. Então você tem um preço, o nível de performance que a gente entrega na Pro para esses dois tipos de jogo são absurdos. Absurdos. Tem nem o que falar, assim, Phantom GT Pro é piada. Essa aqui, repito, não tem nem o que falar aquilo que a gente está entregando. Sim. Querendo ou não, é couro com a espuma, com React. Se a gente colocar. Quase sei lá, tudo do melhor, né? Exato. É que eu falo, para esse tipo de jogo, o melhor já está entregue na Pro. Cara, eu tô muito ansioso para ver a Tempo 9 Pro TF ao vivo, porque eu gosto demais da GT Pro. Então eu quero ver ali se ela vai chegar no mesmo nível, se ela vai passar. Sei que é bem diferente, né? A gente sair de um couro para um Nike Skin, a diferença é gigantesca, mas eu gosto demais da GT. Então eu tô mais ansioso ainda para ver ela por isso. Ela será diferente, né? A sensação Sim. no pé será diferente. Mas sou suspeito, assim, acho que as duas para TF são surreais, assim. Pelo menos por foto, a única impressão que eu tenho é que a gente joga muito aqui na minha região o Society em gramado natural. Então o solado da GT, ele é mais agressivo, ele segura mais na grama natural. A impressão que eu tenho por fotos é que o solado dá tempo, ele vai mais para o sintético. Mas vamos ver a hora que eu pegar um ao vivo para tirar a prova. Eu acho que é só jogando mesmo para saber. Sim.
Cláudio, muito obrigado por mais essa participação aqui no Camisas Chuteiras TV. Sempre muito bom falar com você e entender melhor todos esses conceitos aí da Tempo. É bom falar com quem realmente entende do produto, quem vê essa criação aí de perto. E eu vou fazer meus testes aqui ainda, dar minha opinião, mas é sempre bom ter essa opinião técnica de quem está aí dentro da Nike. E agradeço a Nike também pela oportunidade, mais uma vez, de fazer esse lançamento comigo aqui no Camisas Chuteiras. Então, mais uma vez, muito obrigado e ser sempre bem-vindo aqui. Bom, como eu falei no começo, né, cara, acho que quase que sem querer acabou virando um canal educativo e você percebe uma mudança de comportamento da galera e tem muito a ver com o seu canal, até com os outros, mas acho que principalmente o seu ali, que é extremamente dedicado em trazer conteúdo semanal, toda semana tem coisa nova, então, tipo, acho que é super valioso. Espero ter tirado as dúvidas aí, as suas e da galera que mandou as perguntas. Qualquer coisa pode me chamar de novo aí, se tiver uma lista de 10, 15 perguntas da galera sobre a Champ, porque eu repito, é um silo que a galera tem um carinho especial, todo mundo tem opinião. O que eu posso dizer, assim, até escrevi nas minhas redes sociais, que é um desafio muito grande manter o DNA da chuteira e trazer inovação tecnológica. E acho que quando a gente vê o resultado final da Champ, assim, é muito satisfatório. Na hora que a gente vê essas duas peças aqui, para mim, duas obras-primas prontas, é um absurdo. Assim, é muito legal quando você vê conceito, performance, estética, entregue, tudo num produto só. Assim, acho que por ser algo que tem tanta história dentro da empresa, ver o resultado como esse, assim, tão atual e ao mesmo tempo tão conectado com o que é a Tempo, para nós foi super importante, assim, foi um tiro certo. Não, como eu falei, eu como fanboy mesmo, declarado da Tempo, eu tô bem satisfeito com o que eu vi aqui na 9, e assim que eu fizer os testes com ela, espero conseguir as versões para TF e só site também. Se surgir mais alguma dúvida, pode deixar que eu te aviso aí pra gente fazer mais um conteúdo sobre elas. Beleza, pode chamar. Hein? Então, beleza. Valeu, Cláudio, mais uma vez. Muito obrigado, pessoal da Nike. E, galera, fiquem ligados aqui no CCTV, que vocês já viram o unboxing, primeiras impressões. Agora esse bate-papo aqui com o Cláudio. E nas próximas semanas vocês também verão o teste e análise completo em campo. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e até breve.